Bom dia, amados que estão assistindo este vídeo. O motivo pelo qual estou gravando este vídeo é uma revelação que Deus me deu acerca do cumprimento das profecias relatadas no livro de Daniel e em Apocalipse. Há cerca de 6 anos a 8 anos atrás. E eu tive que escrever para não esquecer, até que Deus me desse recurso suficiente para gravar esta mensagem, essa revelação profética, vamos dizer assim. Nós vamos intitular como a revelação profética, né? Como revelação profética, Brasil, um país socialista. Admirem, mas o Brasil será um país socialista. Então, a revelação, eu intitulei no papel: O tempo é chegado. O tempo é chegado. Há muito deveria escrever acerca do cumprimento das profecias de Daniel a partir do capítulo 7 até o capítulo 12. E Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos selos, e o capítulo 13. Estava eu atravessando um momento difícil de minha vida com a separação de minha esposa. Nós tínhamos separado uma vez. Resolvi orar e buscar a Deus com jejuns e com orações contínuas, quando em algumas noites tive visões acerca dos 2 cavalos preto e amarelo de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e versículo 6, e 7 e 8. Vamos ver aqui, vamos voltar. Eu tenho uma Bíblia online para me ajudar. Vamos voltar aqui para o capítulo 6. Capítulo 6. Veja bem, os 2 cavalos que Deus me mostrou é o cavalo preto e o cavalo amarelo. Aqui diz o seguinte, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pois bem, isto fala de um momento de carestia que o mundo vai passar, que o mundo vai viver. E nós já estamos sentindo isso no momento no Brasil, né, neste governo que está governando sobre o Brasil, né, a nossa presidenta, fazendo de tudo para tentar estabilizar a economia. Mas as coisas parece que vão desandando. Parece que a maionese ela está desandando e está azedando. Então é o cumprimento da profecia de Apocalipse, onde haveria uma carestia. E quando diz aqui que não danifiques o azeite e o vinho, azeite e vinho naquela época, na época de João, eram coisas caríssimas. O azeite ele era utilizado em muitas coisas, não somente apenas em tempero, em temperar um alimento, mas o azeite também era a fonte de energia que se colocava nas lâmpadas para iluminar as casas. E o vinho não era somente utilizado assim em festas. O vinho ele tinha todo um aparato que os melhores vinhos, os vinhos mais puros,
os vinhos mais excelentes não se via na casa dos pobres. Então, quando disse não danifiques o azeite e o vinho, significa que o rico, o que tem posse, ele não sofreria o dano. Ele teria sim uma certa perda, mas ele não sofreria o dano desta carestia. Mas o pobre sim. Por quê? Porque um denário, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de João, o denário era a jornada de um dia de um trabalhador, um dia de jornada de trabalhador. E quando faz que um quenis de trigo, eu não sei a medida do quenis, eu teria que olhar, pesquisar a medida de um quenis, mas não era muita coisa não. Um quenis de trigo, vamos supor, vamos dar uma base no tempo de hoje. Como que se em vez de você comprasse lá um pacote de farinha de trigo por um certo preço, você visse a economia desandar de uma tal forma que aquele preço que você pagava por um quilo de farinha de trigo, você vai pagar agora por uma caneca de farinha de trigo. É isso que a Bíblia está narrando. É a carestia. Você já não compra, você compra pouco e paga um valor elevado, né? 3 quenises de cevada. O que é cevada? Uma coisa leve, uma coisa que pesa pouco. 3 quenises de cevada por um denário, um dia de serviço. Já pensou que você trabalhar um dia inteiro de serviço, de labuta, para você comprar o quê? Uma vasilha, um caneco de trigo, 3 canecos de cevada, você trabalhar um dia inteiro para pagar 3 canecos de cevada. Eu estou fazendo uma alegoria, uma comparação, para vocês entenderem a situação em que se chegará a economia mundial. Isso fala de economia mundial, não está falando da economia brasileira, não está falando do Brasil, não, está falando de uma coisa enorme, uma coisa que vai atingir todo mundo. E o 4º selo, esse é o 3º selo, foi aberto cavalo preto da carestia. E o 4º selo, quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, a sepultura, o mundo dos mortos, seguia juntamente com esse cavalo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Veja bem a situação em que o mundo está vivendo hoje, tá bom? E o que está relatado na Bíblia. Nós temos visto o quanto tem morrido de gente, quantas tragédias, quantos males, quantos assassinatos, quantos ataques terroristas, quantas coisas têm acontecido, guerras em todos os lugares. Fome, a fome está lastrando na África, a fome está lastrando em vários países, em várias tribos, em várias etnias. A peste, quantas pestes no Brasil, um mosquitinho está tirando o sono das autoridades, um mosquitinho está aterrorizando, já não é mais a AIDS que preocupa o governo, o câncer, quantas pessoas têm morrido de câncer? As pestes, elas estão se alastrando no mundo para cumprimento da palavra, e com as feras da terra,
Quantas pessoas nós ouvimos aí, o tubarão atacou não sei aonde, os leões em tal lugar atacaram, as feras atacaram. Veja bem, meus irmãos, veja bem, amigo ouvinte, que assiste esse vídeo, a palavra está se cumprindo, e foi isso que Deus me revelou. O versículo 5, 6, do capítulo 6 de Apocalipse 7 e 8. Olha, veja bem o que Deus me mostrou. Vi quando estes 2 cavalos, em uma velocidade espantosa, dava 2 voltas sobre a terra, cavalgando sobre uma corredeira de águas cristalinas, um após o outro. Primeiro na frente cavalgava o cavalo preto, após ele, bem colado atrás, cavalgava o cavalo amarelo. Sabe o que significa isso? Eu vou te adiantar. Eu escrevi para frente aqui algumas coisas concernente a esta visão. Quando se fala numa visão dupla, algo que está acontecendo duplamente, quando Deus revela por 2 vezes seguidas, significa que a coisa está próxima de acontecer. Está próxima de acontecer. É algo que vem subitamente, que vai vir rápido, que vai acontecer rápido. Tá certo? E nós temos exemplos na Bíblia. José, quando foi interpretar os sonhos de Faraó, Faraó teve 2 sonhos, das espigas feias que devoravam as espigas bonitas, e das vacas magras que devoravam as vacas gordas. Todos os 2 sonhos simbolizavam a mesma coisa, uma fome sobre todo o mundo daquela época, existente daquela época, uma fome generalizada. E aconteceu e cumpriu. Deus mostrou 2 vezes porque era uma coisa que vinha rápido, ia acontecer rapidamente. Quando Deus me deu essa visão dos 2 cavalos descendo a corredeira de águas cristalinas, água cristalina significa tribulação, significa algo que traz consequências, traz tristezas, amarguras, sofrimentos, a tribulação. Então, os cavalos, eles vinham primeiro na frente o preto, e colado com o preto vinha o amarelo. Sabe o que significa isso? Que a carestia mundial, a carestia que vai acontecer no mundo, que já está acontecendo no Brasil, traz consigo os malefícios da morte. Traz consigo. Porque a pessoa já não tem como tratar uma doença, porque ele está ganhando pouco, tá certo? Ele é diagnosticado com uma doença, precisa de um remédio, o remédio é caro, ele não tem como comprar, ele morre, porque não tem como comprar o remédio. Tá certo? E outras coisas mais. Então, veja bem, Deus me deu essa revelação para falar com vocês, que o tempo está se cumprindo, não podemos perder o foco, estamos perdendo o foco, os cristãos estão perdendo o foco, e eu vou mostrar a vocês no final por que nós estamos perdendo o foco, tá certo? Então vamos ver, depois desta visão, me sobreveio outra, vi subir da terra 2 chifres, como que sendo de pedra, eram grandes. Ao fundo daquela visão, a cor que predominava era o verde. Havia um espaço entre ambos os chifres, que dava para passar um homem. Olha, 2 chifres, um da esquerda e um da direita. Havia um espaço que dava para passar um homem entre os 2 chifres. Abracei um com o braço esquerdo e o outro com o braço direito. Ambos os chifres se encontravam à minha frente. Após abraçá-los,
retrocedi agarrado a eles em uma velocidade espantosa, uma velocidade supersônica, tal qual a velocidade dos 2 cavalos que tive na primeira visão. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso deu-me o entendimento das visões. A primeira visão, que é dos cavalos, dizem que Deus tem pressa do cumprimento das profecias dos cavalos, como vemos um exemplo na Bíblia, no livro de Gênesis, quando José interpreta o sonho de Faraó. Já falei sobre isso. Você pode ver isso em Gênesis, capítulo 41, versículo 32. O primeiro cavalo, como já falei, preto, refere-se a uma carestia mundial que haveria de vir sobre a terra. E esta já deu início. Nós já estamos vendo. Só verificar os preços em todos os sentidos. Comércio, prestações de serviço, etc. O outro cavalo, o amarelo, disse de uma grande mortandade que viria sobre a terra, onde a 4ª parte da humanidade morreria. E isto já começou a acontecer. Nós já estamos vendo isso. Tá certo? Deus tem pressa para vingar o martírio do seu povo, que tem sido assassinado, esquartejado e tem sido seus bens espoliados, para cumprimento das profecias de Daniel, no capítulo 7, versículo 21 e 25. Vamos ver então, se encontramos aqui Daniel. Vamos ver, Daniel. Vamos buscar Daniel, aqui, livro de Daniel, capítulo 7. Vamos ver aqui, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos buscar na Bíblia eletrônica, capítulo 7, versículos 21 e 25. Vamos ver, vamos descer aqui. Versículo 21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Tá vendo? Então, o chifre, um dos chifres, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Um chifre, o chifre, lá dos 2 chifres, um dos chifres. E no versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, metade de um tempo. Seria 3 anos e meio, 42 meses de tribulação, que os santos seriam entregues. Aqui, quando fala santos, fala da igreja, fala dos servos do Senhor, daqueles que servem ao Senhor. Então, o chifre fazia guerra. Vocês vão entender isso lá no finalzinho desta revelação. Vocês vão entender o que significa isso. Essa palavra aí, essa mortandade generalizada dos servos do Senhor que está acontecendo no mundo, já está acontecendo. Em um dos países da África, estão matando os cristãos, estão esquartejando, lançando seus corpos nas estradas, assassinando, queimando os cristãos dentro dos templos. São congregações inteiras sendo queimadas, assassinadas a tiro, a facada. Então já está acontecendo essa nova ordem aí, lá no país árabe, lá o Estado Islâmico, ele é completamente inimigo dos cristãos. E quando eles têm os cristãos diante deles, eles matam, assassinam, fuzilam. Então, degolam. Está se cumprindo, meu irmão. Está se cumprindo. Você pode não estar fazendo talvez você pode estar fazendo podemos dizer, uma vista grossa, para não ver, para não enxergar que os santos, os servos do Senhor, a igreja do Senhor está sendo assassinada. Você acha que no Brasil não vai ser a mesma coisa?
que na América do Sul não vai ser a mesma coisa? Você acha que a Rússia, que foi desfacelada, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi desfacelada, que houve uma abertura para a pregação do Evangelho, você acha que isso vai ficar permanente? Não. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas vão se reagrupar e vão tornar-se um único bloco. Tá certo? As nações da América do Sul, inclusive o Brasil, vai se tornar um país socialista. Tá certo? As nações da América do Sul se tornarão país socialista, vão se tornar um bloco só, socialista. Você acha que tipo de governo vai dar legalidade o anticristo para se manifestar? Que tipo de governo? Você sabe que um presidente, para ele governar tranquilamente, expondo as suas ideias, as suas ideologias, a sua forma de governo, a sua intenção de governo, você acha que ele, sendo socialista, ele consegue governar num país capitalista? Não consegue. Para ele conseguir governar num país, é necessário que o sistema de governo a qual ele preside, a qual ele governa, tenha a mesma ideologia dele. Tá certo? Então, o Brasil, se ele já elegeu presidente socialista, o Lula era socialista, ele é socialista. A Dilma é socialista. Você vê a forma de governo deles? Não precisa dizer que eu sou, ela não precisa colocar uma camisa vermelha, tá? Escrever eu sou socialista, não precisa. A forma dela governar é uma forma socialista. Tá certo? Então, só se você não quiser perceber. Você não queira perceber, então fica difícil eu te convencer de uma coisa que você não quer ver. Tá certo? Mas é isso. Agora, para ela ter legalidade, para ela expandir as suas ideias socialistas, é necessário que o Brasil se torne um país socialista. Porque no país, se o Brasil se tornar um país socialista, se ele mudar o regime de governo, de democracia para social-democracia, que é o socialismo, certo? Vai dar legalidade. Então ela vai ter muitos projetos a qual o socialismo defende, ela pode colocar em prática, porque ela está dentro de um regime socialista. Então é necessário. Você está cochilando, você não está percebendo que as coisas estão caminhando para o fim. Você está vacilando. Vamos continuar aqui. Acerca da visão dos dois chifres que tive, que na palavra está relatada em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 18. Você pode ler lá, Apocalipse 13, versículo 11 a 18. E que a cor predominava era o verde. Olha, veja bem, a cor que predominava era o verde. E que eu, ao abraçá-los, retrocedia em alta velocidade. Deus me deu a entender que quem aceitar a proposta de governo por ele estabelecida, recuará na fé e perderá o entendimento das coisas relacionadas a Deus e ao cumprimento das profecias relatadas na Bíblia. Vai retroceder na fé. Sabe? É como se fizesse uma lavagem cerebral. Sabe? Aqueles versículos profundos que apontam o tempo determinado, o cumprimento das profecias, a pessoa não vai ter entendimento mais, sabe? Vai pregar só água com açúcar, sabe? Só com a água com açúcar. Ele não vai ter mais o café, tá? Para dar um sabor diferente. Ele vai tomar água com açúcar, vai pregar água com açúcar, tá certo? Ele não vai ter um chazinho para mudar, entendeu? Um limãozinho para fazer uma limonada, uma laranja para fazer uma laranjada, tá? Um maracujá para fazer um suco de maracujá. Não vai, entendeu? Ele não vai ter nada disso não. Tá certo? É água com açúcar, aquele evangelhozinho de água com açúcar, sabe? O aparente, é isso que ele vai pregar.
Tá certo? Ele não vai ter aquela profundidade. Tá certo? Então vamos lá. Sobre o fim dos tempos, né? Uma das mais visíveis profecias sobre o fim dos tempos, ou os dias que antecederiam o grande e terrível dia do início da grande tribulação, não digo o princípio das dores, tá? Da qual Jesus predisse em Mateus 24, não é o princípio das dores, mas no grande e terrível dia do Senhor, em que Deus pisará o lagar da sua ira, para dar a paga aos homens pelas suas maldades, assassinatos, idolatrias, feitiçarias, promiscuidade. Esta profecia, predita por Daniel no capítulo 9 e 27, tem nos dias de hoje seu cumprimento visível. 9 e 27, veja bem, vai lá e lê. 9 e 27, fala sobre abominável desolação, ou abominador desolador, né, que vai se manifestar no mundo. A asa das abominações, não diz de asas como que falando de muitas, não é asas da abominação, é uma asa, é a asa da abominação. Pois se assim fora, teria o mundo várias tribulações, mas a Bíblia relata uma só e única tribulação, qual nunca houve na face da terra. Portanto, estabelecida será a abominação desoladora, ou seja, a repugnante e detestável será estabelecida pela força das abominações aceitas e praticadas pela humanidade, e são elas, veja bem, as abominações que a humanidade pratica, irá praticar, está praticando e irá praticar nos dias do cumprimento da profecia, em que se manifestará a abominação desoladora, ou o anticristo, o homem do pecado, vai se manifestar. Ele vai ter que ter legalidade, assim como o governo precisa de uma legalidade, de uma forma de governo. O presidente de uma nação, para ele dirigir a nação segundo seus ideais, ele precisa que o governo tenha uma ideologia comparável à ideologia dele que ele pratica. Assim também o abominável desolador, ele terá alguma coisa que vai dar ilegalidade. E o que vai dar ilegalidade são as abominações praticadas pelas nações, tá certo? Do mundo inteiro. São 7. 5 mais 2, 7. Tá certo? São 7 as abominações. O espiritismo, suas várias formas. A idolatria. Os pecados sexuais. A balança enganosa. A injustiça social. A apostasia e a profanação. Tá certo? Isso vai dar legalidade. Vamos ver aqui, vamos entender um pouco sobre a asa das abominações. Por que a asa das abominações? Resposta: porque se a profecia dissesse sobre os passos das abominações, estaria dizendo que, primeiro, viria andando, e andando levaria tempo, demoraria a vir, e poderia ser percebido, e até poderia se precaver ou se preparar para impedir o suposto ataque, a suposta manifestação. Segundo, poria em dúvida a afirmativa de Jesus que disse: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. Dá-se a entender que Deus tem pressa para fazer cumprir a sua palavra da profecia. Tá certo? E terceiro, quando se diz asa, diz-se de rapidez. É algo que virá de súbito.
e só será percebido por aqueles que estão ou estarão ligados nos acontecimentos e observando atentamente o cumprimento das profecias. Aqueles que esperam confiadamente nas promessas do Senhor. Vamos ver aqui então, eu vou passar para vocês, tá certo? As abominações e as referências bíblicas. Vocês podem anotar, tá certo? E conferir. Tá? Espiritismo e suas várias práticas. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 12. Idolatria, você encontra Ezequiel, capítulo 11, versículo 18 ao 21, capítulo 14, versículo 3 a 7. Levíticos, capítulo 26, versículo 1. Ezequiel, capítulo 8, versículo 5 ao 17. E capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. E versículo 11, 9 e 11. Pecados sexuais. Levíticos, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 22, versículo 10 e 11. Balança enganosa. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 ao 16. Injustiça social. Ezequiel, capítulo 18, versículo 10, versículo 12, versículo 13, versículo 22. Não, versículo 10, versículo 12, versículo 13. Capítulo 22, não versículo 22, mas capítulo 22, versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 12. Apostasia. Ezequiel, capítulo 16, versículo 2 ao 59. Jeremias, capítulo 44, versículo 15 a 18 e 20 a 25. Capítulo 22, versículo 8. 22, versículo 8. Talvez eu tenha que conferir essa referência. Daniel, capítulo 11, versículo 30 e 32. Tá certo? Profanação, você encontra em Ezequiel, capítulo 5, versículo 11. Vamos ver aqui Jeremias. Deixa eu pegar aqui Jeremias. Deixa eu conferir uma referência aqui. Talvez eu me enganei. Talvez eu seja em outro e eu coloquei Jeremias. Vamos ver aqui. Jeremias, capítulo 22, 8. Vamos conferir. Vamos ver. 22, 8 de Jeremias. Ver. É difícil passar. Tem que passar capítulo por capítulo. Vamos conferir. Talvez essa referência seja outra referência. 22, 8. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o pacto do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses. Na verdade, é capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 e versículo 9. Vamos consertar aqui. 22, 8 e o 9. 8 e o 9. Jeremias. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Vamos prosseguir então. Já passei para você a asa das abominações. Agora eu vou passar para vocês um pouco daquilo que falamos agora das referências. Eu fiz um apanhado rápido, né? Um apanhado rápido. Veja bem. Espiritismo.
Deuteronômio 18, 9 a 12. No versículo 9, apresenta o espiritismo como algo abominável, e a partir do 10 vem as várias formas de práticas espíritas. Adivinhador, que adivinha coisas já realizadas ou acontecidas. Prognosticador, o que faz predição futura. Agoreiro, prediz ou antevém o mal. Feiticeiro, encantador, necromante. Este tipo de prática espírita Deus me revelou em visão ser ou estar sendo praticado nesses dias. Necromante, aquele que faz consulta dos mortos para entregar revelações, né? Cadáveres e assim por diante. Significa adivinhador por meio dos mortos. Consultar os mortos para adivinhar sobre a vida ou viver de alguém. Esse é um necromante. Tá certo? Mágico, quem pratica magia também é espírita. Nem quem consulte os mortos. Aqui, consulte os mortos, que você vai ver no que fala no versículo, o sentido é diferente de necromancia. Pois se aquela é como forma de adivinhar coisas sobre viver ou a vida de alguém, aqui nesta forma de consulta com os mortos significa criar um elo de comunicação, um diálogo entre o morto e o vivo através de uma consulta ou faz o contato. Tá certo? Nós tivemos muito tempos passados aí um famoso espírita que tinha essa prática, né, de consultar os mortos em favor dos vivos, escrever cartas e outras coisas mais, certo? São abominações. A Bíblia relata que é abominação. Não sou eu que estou falando que é abominação, é a Bíblia que fala que é abominação. E se a Bíblia fala que é abominação, é abominação. No versículo 2, reafirma Moisés que quem faz, versículo 12, do mesmo capítulo 18 de Deuteronômio, reafirma Moisés que quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. Agora a idolatria, Ezequiel 11, 18 e 21, 14, 3 a 7, também Ezequiel 6, 9 e 11, 8, 5 a 17, Levítico 26, 1. Vamos ver Levítico 26, 1, que fala sobre idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra em figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Quando você faz uma imagem de cultura e se curva diante dela, você está praticando a idolatria. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. O ídolo ocupa o lugar que deveria ser ocupado por Deus. Tá certo? Pecados sexuais. Vamos ver aqui a referência Levítico 18, Ezequiel 22, 10 e 11. Levítico 18, 6 a 17. Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir nudez. Eu sou o Senhor. De respeito ao incesto, nas suas várias formas de prática, até mesmo após contrair novo casamento com uma mulher que já tinha uma filha crescida. Versículo 17. Escrito está que é a maldade. É incesto, é maldade. Também a bigamia era proibida porque trazia rivalidade. Você viu o caso de Ana. Eucana, marido de Ana, tinha a Ana como esposa. E a Ana não dava filhos. Aí ele contraiu o casamento com Penina. E Penina dava filhos. Então Penina passou a ser rival de Ana. E a Bíblia fala, tinha um mandamento que Deus relatou na sua palavra, diz o seguinte: não terás duas mulheres, de forma que uma venha a ser rival da outra. E Eucana sabia disso, porque ele é praticante da lei. Mas mesmo assim, Eucana contraiu uma segunda esposa, porque era vergonhoso para o homem não ter filhos, não ter uma descendência a herdar os seus bens. Então ele preferiu, em vez de orar como Isaac, orou para Rebeca ter filhos, que Rebeca era estéril. Não, ele preferiu
contraiu um segundo casamento. E assim Penina passou a ser rival de Ana. E Ana passou a sofrer. Tá certo? Então, versículo, né? Adultério. Vamos ver. Adultério. Versículo 22, aqui está falando mesmo do mesmo Levítico 18. Tá? Levítico 18. Versículo 20, adultério. Versículo 22, homossexualismo. Versículo 23, relações sexuais com animais. E no versículo 26, Deus traz, através de Moisés, o chama de abominações. Tudo isso está lá no capítulo 18 de Levítico. Todas essas abominações. Balança enganosa. Deuteronômio, capítulo 25, 13 a 16. No 13. Na tua bolsa não terás. Vamos ver aqui Deuteronômio. Vamos lá, vamos ver. Que eu só fiz a referência do versículo dizer que é a abominação. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 25. Vamos lá. Vamos ir ao capítulo 25 de Deuteronômio. Passar. 22, 25. 25. Pronto. Deuteronômio 25, versículo 13. Vamos ver. O que ele diz aqui? Versículo 13, ó. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Isso aí é simbólico para nós. Pesos diferentes, um grande e um pequeno, significa o seguinte, que você não teria, vamos supor, um peso para Pedro. Vamos supor que Pedro te peça aí um quilo de manteiga. Você é vendedor de manteiga. E você tenha lá um peso para pesar 1 quilo de manteiga para Pedro. Tá certo? Aí você pesa 1 quilo de manteiga para Pedro. E João te pede 1 quilo de manteiga. E você tenha um outro peso para pesar 1 quilo de manteiga para João. Só que para Pedro, o peso de 1 quilo tem realmente 1 quilo. Mas o peso de João, para 1 quilo, só tem 800 gramas. Então você tem 2 pesos, um grande e um pequeno. Para Pedro, você vende 1 quilo de manteiga por R$5. Tá certo? E para João, você vende 800 gramas de manteiga como se fosse 1 quilo de manteiga por R$5. Você está roubando a João. Você está defraudando a João. Favorecendo a Pedro, porque Pedro, você está sendo leal com Pedro, mas a João você está defraudando a João. Então, você vê a partir do versículo 13 vários tipos de medida. Tá certo? Então, isso é balança enganosa. Injustiça social. Ezequiel 18, 10, 12, 13, 22, 6, 7, 9, 18, 9 e 12. Ezequiel 18, 10, me parece que é 18, 10 essa referência. Ladrão, derramador de sangue, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar a devolver ao penhor objeto que foi dado como garantia de pagamento de dívida, emprestar com usura e receber juros. Todas estas abominações ele fez. Ele fez todas essas abominações. Ezequiel 18, 10, 12 e 13. Ezequiel 18, 10, 12 e 13. Tudo isso está escrito lá. Apostasia. Jeremias, capítulo 44, versículo 15 a 18 e 20 a 25. Ezequiel 16, 2 a 59. Daniel 11, 30 e 32. Jeremias, essa nós já colocamos.
Jeremias 22, 8 e 9, nós lemos da apostasia, e 2 Tessalonicenses 2:3, que fala que não se manifestará o homem iníquo, o abominável desolador, sem que antes venha a apostasia generalizada. Muitos vão abandonar a fé por causa das perseguições ao evangelho, não vão resistir, mas aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Está escrito na palavra de Deus. A apostasia é abandono da fé genuína a Deus, a fé verdadeira. 2 Tessalonicenses 2:3, aqui está escrito, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o anticristo ele só se manifestará quando vier a apostasia generalizada. Mas por que virá a apostasia? Será que eles vão abandonar a fé simplesmente por abandonar? Não se engane não. Vai ter perseguição, vai ter fome, a pessoa não vai poder comprar, não vai poder negociar, se não receber a marca da besta, sabe? Você está achando que é só lá dia da grande tribulação, lá quando depois que a igreja ser arrebatada? Eu não te dou essa garantia não. Eu não posso afirmar que seja ou que não seja, tá certo? Porque Deus ainda não me deu um entendimento muito profundo não, acerca dessas coisas não. Eu não posso dizer ainda, né? Mas se nós formos olhar pela narrativa das profecias de Daniel, a igreja, se nós formos olhar pela narrativa das profecias de Daniel, a igreja ela vai ser tirada no momento de grande perseguição, de grande matança, de assassinato em massa dos cristãos, de grande perseguição. E isso nós podemos entender, veja bem, que é o que aconteceu na Rússia. Quando a Rússia implantou lá o comunismo, todos os cristãos, todas as igrejas sofreram perdas e perdas e perdas. Por quê? Porque a ideologia do comunismo, do socialismo, é que todas as almas, todas as pessoas, todos os bens, tudo que se diz respeito à nação pertence ao governo. Então o governo é que decide o que você vai ser, o que seu filho vai ser, qual a profissão que você vai exercer, se você tem ou não tem o dom para aquela profissão, é o governo que decide. Você não tem direito de escolha. Tá certo? Você não tem direito de escolha. Tá bom? E como o cristianismo, ele fala que nós todos somos livres, livres por escolha, nós temos o livre-arbítrio. Pregamos o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio para escolher se queremos seguir o bem ou o mal, se queremos ser homens de bem ou homens de mal, se queremos uma casa grande ou pequena, porque se eu quero uma casa grande, eu tenho que correr atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, eu tenho que comprar um lote, eu tenho que construir a casa de acordo com o que eu desejo, o que eu almejo, entendeu? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar, ser alguém na vida, ter uma excelente profissão, buscar recursos para granjear com o meu salário daquela profissão que ela me dá, entendeu? Seja trabalhando por conta própria ou empregado, não importa, entendeu? Eu tenho que buscar um ideal, eu tenho que buscar trabalhar para conseguir, tá certo? Então, veja bem, tudo isso nós passaremos. Tudo isso nós passaremos. Aqui nós falamos sobre apostasia.
A apostasia é um dos sinais evidentes do aparecimento do anticristo. Anticristo não é somente aquele que se opõe a Cristo, mas é também aquele que se coloca em lugar de Cristo. Não é quem se opõe, não é somente aquele que se opõe a Deus, sabe? Mas também aquele que se coloca no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. Veja também 2 Tessalonicenses 2,4. A profanação. Você pode conferir em Ezequiel 5,11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações. Profanou o santuário de Deus. Daniel 8, 11 e 12. Você presta muita atenção nas expressões de Daniel 8, 11 e 12. Aquela expressão: e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Profanação. E deitou por terra a verdade, a palavra da verdade. Profanação. Isto é profanação da casa do Senhor, profanação da palavra. Todas essas práticas abomináveis estão em alta hoje. O homem do pecado predito por Daniel, o qual o chama de abominação desoladora, que estará no lugar santo, do qual Paulo em Tessalonicenses afirma que faria sinais de mentira, já está pronto para se manifestar ao mundo. Não vai nascer ainda não, já está pronto. Pois a palavra afirma que ele viria sobre a asa das abominações. Sobre é por cima, ou montado, ou mais claro. Sobre a asa é como se ele viesse usando a asa como um meio de transporte para chegar a um lugar determinado. As abominações dão a ele o direito ou a legalidade para se manifestar, pois ele não pode suportar a presença ou o poder da presença do Espírito Santo de Deus. Abandonando a igreja a fé, que é a apostasia, e se entregando às práticas abomináveis, como espiritismo, idolatria, lascívia, luxúria, sem arrependimento e frequentando os cultos, estando em pecado, profanam a casa de Deus, dando legalidade ao próprio demônio de habitar em seus corpos, pondo em descrédito a própria palavra da verdade, e a palavra será deitada por terra. Pode acontecer isso? Olha, uma vez eu congregando na Assembleia de Deus do Vila São Jorge, eu fui em jejum no propósito, ao círculo de oração. Estava tendo um círculo de oração, fomos em jejum ao círculo de oração. E no caminho, indo para o círculo de oração, não sei se foi no mesmo dia, mas aconteceu 2 fatos de possessão de demônios. No caminho, eu indo para o círculo de oração, eu encontrei um endemoniado, mas eu não tinha experiência com Deus. Eu estava cheio de Deus, mas não tinha experiência real com Deus. Então, o demônio se manifestou e falou na boca daquele homem: olha, pode seguir o seu caminho, eu não vou te atrapalhar não, deixa eu seguir o meu. Aí eu olhei para ele e falei: então vai, segue o seu caminho. Mas naquele momento o demônio se manifestou porque não suportou o poder de Deus que estava sobre a minha vida. E quando eu relatei esse caso na escola dominical, o irmão Zé Carlos, o irmão escurinho, ele falou: irmão, você estava com autoridade para expulsar aquele demônio. Quando ele falou, deixa eu seguir o meu caminho, é que ele está pedindo oportunidade para ele seguir com aquele com a possessão daquele homem. Era oportunidade para você expulsar aquele demônio, irmão. E eu não tinha experiência. Deixei o demônio embora dentro daquele corpo, dentro daquela alma. E uma certa vez, nós, no ciclo de oração, umas irmãs vieram pelo caminho afora para o ciclo de oração, e uma delas veio brincando pelo caminho, não veio em espírito de oração. Não é espírito de oração, porque oração não tem espírito.
não veio orando em espírito. Ela não veio orando em espírito. E as outras vieram. E as outras chamavam a atenção dela. Olha, irmã, vigia, irmã. Vigia, nós estamos indo para a casa do Senhor. Nós estamos indo orar, irmã. Vigia, vigia. E ela brincando e caçoando. Quando chegou dentro da igreja, que os irmãos oraram de joelho, ela orou também de joelho. Olha, veja bem como o demônio usa de engano. Era irmã em Cristo. Ela também dobrou o joelho e orou, né? Dobrou o joelho e orou. Aí o que acontece? Veja bem o que acontece. Levantou, cantou os hinos iniciais, 3 hinos da harpa. Cantou conosco, os hinos, cantou, certo? Aí o que aconteceu? Vamos orar, o irmão presbítero Oscar, que na época era diácono Oscar, era dirigente da igreja. O diácono Oscar falou, vamos orar, irmãos, vamos fazer a oração. Quando levantou para orar, o demônio se manifestou da irmã. Palavrão, curvou as mãos dela para trás, baixou a cabeça, atrapalhou o cabelo todo como se fosse um bicho, urrava como um animal, falava palavrões terríveis. Mas o irmão tinha autoridade de Deus. Juntamente com a igreja orou, determinou, expulsou aquele demônio e a irmã foi liberta. Você acha que essas coisas não podem acontecer? Pode. Por falta de vigilância da igreja, pode. Uma pessoa pode agir de engano, entrar no nosso meio. Um irmão, ele saiu para uma outra denominação, uma seita, abandonou a fé genuína e creu em mentiras. E esse irmão, sabe o que ele fazia? Ele ia lá na seita lá e recebia instruções dos seus atuais ministros. Falava com ele, vai lá, fica lá, frequenta os cultos. Quem sabe você arrebata, traz alguns para cá, para estar conosco, você ganha alguns para nós. Veja bem, irmãos, agindo de engano dentro da casa do Senhor. Sabe como é que ele foi pego? Que ele subia, ganhava as oportunidades em cima do púlpito para pregar. Ele começou a falar muito da forma em que a seita fazia. O irmão desconfiou, peraí, tem alguma coisa errada com esse jovem. Era jovem na igreja, tinha uma vida estabelecida financeiramente, era cabeleireiro, tinha freguesia, tinha dinheiro, tinha posse, sustentava a mãe, era ele e a mãe sozinho, ele sustentava a mãe, bom filho, sabe? Era temente a Deus, mas se deixou levar por uma ideologia, por uma filosofia de engano, sabe? E foi descoberto, chamou, conversou com ele, olha, você escolhe ou lá ou cá. Ele falou, não, eu fico lá. Lá eu encontrei a verdade, vocês falam tudo é mentira, vocês pregam mentira, ensinam mentira. Lá eu encontrei verdadeiramente que lá eu vou seguir, eu vou servir a Jeová Deus. Lá eu realmente eu encontrei o caminho. Veja bem. Então vamos continuar. Eu não sei se o tempo vai dar, o tempo total aqui que eu tenho disponível. Mas se não der, eu vou filmar a continuidade para chegar ao ponto. Houve também, após essas visões que o Senhor Deus me deu e que apontam para o cumprimento da palavra profética em Apocalipse 3, 13, 11 a 18, é uma que agora relatarei. Havia 2 homens maduros, de cor morena,
altura mediana, parecidos de aparência e corpo e altura. Esses dois homens eram um homem só que ele aparecia duplamente, como se fossem duas pessoas.